Muito bem, vamos lá então para o nosso segundo bloco. Nessa parte do programa, o desafio é falar sobre o sedentarismo. Na verdade, o desafio é encontrar formas para sair do sedentarismo, lutar ali contra a preguiça e descobrir um jeito de ser mais forte que as nossas melhores desculpas. Que a gente conversa então com o educador físico Tiago Guzmão. Bem-vindo, Tiago, tudo bem? Obrigado, Fernando, aí, pelo convite. Muito importante estar aqui, falar um pouquinho da minha área de atuação como especialista, professor de educação física. Espero agregar aí ajudar vocês aí a uma forma de sair do sedentarismo. Com dicas práticas, né, para a gente vencer nossas melhores desculpas, né, porque as nossas desculpas são ótimas, né? A gente se convence, né, Tiago? Vamos definir primeiro o que é o sedentarismo. O sedentarismo a gente pode classificar ele como a inatividade física, a gente pode classificá-lo também como você está parado há 6 meses sem fazer uma atividade, sem fazer um exercício físico regido por um profissional, por exemplo. Então, assim, nós temos aí a atividade física, que é tudo que a gente faz aí no cotidiano, desde escovar dente até passar uma vassoura em casa, subir escadas, e a gente também tem o exercício físico. Tudo isso engloba essa questão do movimento do corpo. Então, se você está há 6 meses sem fazer nada, sem ir para academia, sem fazer uma caminhada, fazer algum esporte especializado, você pode estar dentro desse grupo do sedentarismo. 6 meses? 6 meses é o que a gente coloca aí, né? E qual a diferença do movimento para a atividade física específica mesmo? Exatamente. O movimento em si, ele tem gasto calórico, mas ele não é orientado. Então, quando a gente coloca que não é um movimento orientado, você... fazer uma caminhada durante 10 minutos, participar de um grupo de corrida que vai te prescrever um treinamento durante 30 minutos, fazer uma atividade sistematizada, na qual pode fazer um programa de metas tangíveis. Então, essa é a importância de colocar o exercício físico orientado acima da atividade física. Os dois são ótimos, mas é o prescrito, orientado pelo profissional de educação física, pelo professor de educação física, e esse sim pode otimizar aí a questão de diminuir o sedentarismo, gasto calórico, ganho de força. Mas a gente pode colocar esse movimento no nosso dia a dia, quer dizer, um não vai atrapalhar o outro, né? Na verdade, vai agregar. Vai agregar. Então, se você, né, que trabalha sentado o dia inteiro, é ideal que você faça pausas de 30 em 30 minutos. Hoje a gente tem mecanismos com os smartphones, com os smartwatches, que te lembram, né, esse tipo de ação. Sim. Então, tá no escritório, levanta um pouquinho, faz uma caminhada, usa as escadas para, ao invés de usar o elevador. Isso tudo favorece, sim, nessa movimentação. E tudo relacionado a sentar, diminuir tempo de tela, a gente já fica no computador muito tempo, a gente já fica no celular mais ainda, e ainda tem mais um pouquinho de televisão, então a gente tem que fazer esse trabalho, e eu ainda tenho que ressaltar aqui, estamos falando de adultos, mas a gente pode começar cedo em casa com as crianças, que é a parte fundamental, construir uma geração mais forte. E, inclusive, dando exemplos, né? Exatamente. Dando exemplos. Quando a gente fala de exemplo, é muito bom lembrar aquele clássico, né? A clássica situação do pai e da mãe que quer que a criança coma melhor, né? Mas não come, o pai e a mãe não comem verdura, fruta, né? É muito fácil sentar uma mesa, prescrever uma dieta, né? E não, chegar e senta um frango à parmegiana, alguma coisa mais calórica, e você quer que seu filho coma salada, não tem jeito. Professor, quando você chegou aqui no nosso estúdio, você veio de elevador? Você subiu o elevador? Eu vim de escada. Bom. Lídia Bento deve ter falado, pega o elevador, que é mais fácil. Exatamente. Eu até apertei o botão, só que ficou um pouco confuso, pra ser melhor eu ir de escada. Olha, tem quase 2 anos que o programa existe aqui, e a gente está aqui, né? No nosso... Eu nunca entrei naquele elevador. Elevador Nem sei como é que pega o elevador. É porque chama, né? O elevador, né? Mas, então, porque aí eu sempre falo, gente, vamos subir aqui de escada, sim. Não é melhor? Sim, com certeza. Todas as atividades, elas têm um gasto calórico. Até para vocês pesquisarem, vocês podem colocar na internet, existe cada tipo de atividade, o tempo que você gasta nessa atividade, você consegue identificar o gasto calórico.
Porque a gente falando de sedentarismo, a gente também pode puxar uma pauta que é a obesidade, que, né, eles estão atrelados, né? O sedentarismo é um fator de risco para a obesidade. Tudo a gente gasta caloria, né? Rir, piscar os sim. olhos, né? Ficar em pé igual a gente está aqui, estamos queimando caloria. O problema é que a conta é muito injusta, né? Para queimar 300 calorias, tem que ficar em pé aqui talvez 3 dias inteiros, né? E para ganhar, para recuperar isso é muito fácil, né? É muito fácil, ainda mais com os industrializados, né? Com toda essa ferramenta mais fácil que a gente tem aí de fast food, né? Para a gente adquirir as calorias. Mas para gastar também tem uma forma mais fácil, que seria procurar algo do seu gosto, né? Por exemplo, se você gosta de pedalar, atividade ao ar livre ou indoor, se você pedala 50 minutos de forma vigorosa, você vai gastar cerca de 600 calorias. Então, a gente pode traduzir isso aí numa conta, que 7,7 calorias é igual a 1 grama de gordura. Então peraí, eu vou então redimir aqui com a minha produtora, porque ela é uma ciclista desbravadora das montanhas de Ibirité, Sarzedo, Casa Branca, sobe ali, parece que é uma motocicleta, Nossa. Mas é ela mesma, subindo e pedalando. Isso aí é ótimo, porque a gente colocar o mountain bike, né, ainda tem os aclives, os declives, o terreno, que é um terreno que faz mais esforço, e gera literalmente força. Eu queria só colocar em pauta em relação à inatividade física, que a gente tem as recomendações do Colégio Americano, que é uma entidade de peso, né, que a gente usa como base para prescrição, que 150 minutos de atividade física por semana para adultos, sendo que 75% você tem que fazer de forma vigorosa, estou falando do aeróbio. Então 75 minutos vocês vão fazer de forma vigorosa e os outros 75 minutos... Por semana? Por semana. 150 é o mínimo. É 30 minutos por dia. Isso falando, né, de reduzido. Então, assim, esse é o mínimo. Então, o planejamento, ele parte daí. E aí, agora eu quero jogar a carta para as crianças, para as famílias, que é o seguinte. Criança, gente, obesidade infantil é um tema muito, muito triste, por assim dizer, porque a criança ela pode ser moldada. Então, a criança, gente, são 60 minutos por dia. O que a criança mais ama fazer? É brincar. Eu sei que é muito difícil chegar em casa. Eu tenho um menino de 2 anos, se a gente não ficar esperto, a gente coloca na tela mesmo. Então tem que se policiar, tem que gastar o tempo para brincar. Eu sei que para adultos é difícil brincar, mas se você leva a sua criança para brincar numa praça, para passear, ele vai gastar. Então é 60 minutos para a criança de atividade e 150 para o adulto. O adulto... Você está falando por semana. Por semana, é pouquíssimo. Não é tanta coisa. É pouquíssimo. E sabe uma comparação boa? Se você achar que é muito, imagina, troca isso por tempo de celular. Você só vai ficar 300 minutos por semana no celular. Não dá, você pensa, é muito pouco. Exatamente. Mas e para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física? Exatamente. O Brasil é um dos campeões mundiais de inatividade física, com tanta mata, selva, floresta, enfim, com tanto esplendor de paisagem. Nós temos aí o crescimento dos centros urbanos, né? Assim, né? O concreto em si, então, a questão de segurança. Então, assim, não brincamos mais na rua como brincávamos. Então, a brincadeira era automática. Agora existem, né, os esportes especializados, a natação, as ginásticas, o judô, que o pai coloca a criança para fazer essa terceirização. Então, existe essa ferramenta, né, para fazer isso para as crianças e para os pais também, sim, que são as academias. Inclusive, os adultos, dentro desses 150 minutos, é necessário treinar força também. Sim. O treinamento de força é muito importante para a longevidade. Nós estamos falando de longevidade. A gente vai viver muito, mas a gente precisa viver bem. E para viver bem é preciso de músculos fortes, que vão ser responsáveis também por ossos fortes, né, professor? Mas eu queria te falar sobre a questão que você falou, 6 meses sem fazer atividade física, isso é uma parte da definição do sedentário, do sedentarismo. Mas e o famoso atleta de fim de semana? Isso é bom ou é ruim? Porque eu estou achando que, poxa, dá para a gente salvar aí o atleta de fim de semana, não? Eu acho que a gente pode salvar, sim, mas a gente tem que tomar cuidado com os hábitos durante a semana, circunferência abdominal, para atividade física também, né, não se tornar um risco, porque a atividade física ela pode desencadear uma bomba relógio, né? Então, se o indivíduo não cuida da saúde, vive uma vida desregrada, a tendência aí é que ele tenha menos suporte mesmo vital para ele conseguir, por exemplo, jogar uma bola em altíssima intensidade durante o final de semana. E com o passar dos anos também as coisas vão ficando mais difíceis, né? Sim. Então vai havendo essa necessidade de mudar os hábitos.
E é muito legal, a gente sempre fala que você tem uma rede de amigos aqui para te chamar para fazer coisa legal, né? Vamos pedalar, vamos nadar, vamos caminhar, porque em BH eu só tenho amigo, me chama para ir para o boteco. Lídia Bento já me chamou hoje. Aí não dá, tem que mesclar, não é, professor? Esse não é um mal só da sua área de atuação, né? Porque na nossa área de atuação também nós temos os ciclos sociais, né? E realmente Belo Horizonte é uma cidade que nos compromete. Como é que a gente... Hoje o programa tem dicas ótimas para vencer o sedentarismo. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Porque é maravilhoso ter amigos. Você falou, Belo Horizonte é a capital mundial dos botecos. A comida mineira de boteco é deliciosa mesmo. Mas como é que a gente vai conciliar isso? Eu acho que a gente tem que entrar naquela velha desculpa, né? Eu acho que uma vez falaram assim comigo, Thiago, até agora você só falou desculpas comigo. Então, vamos entrar naquela questão, não tenho tempo. Então, assim, você tem tempo, só precisa de organizar. Algumas pessoas é mais fácil treinar logo cedo quando acorda ou acordar mais cedo ainda para fazer. Acredito que sua produtora, ela deve acordar muito cedo para pedalar e ainda assim, né, bem para o trabalho. Eu me encaixo nesse tipo, né, de pessoa que acorda cedo. Eu, por exemplo, se eu não fizer cedo, se eu passar um dia de trabalho, tiver estresse, aquela coisa toda, você acaba dando a rasteira na atividade. Então, a ideia é fazer o planejamento. Eu consigo na hora do almoço, eu também acho que é um excelente horário para se treinar, já deixa a malinha pronta lá no carro, lá atrás, ou já vai com uma roupa reserva, para você conseguir fazer isso. Hoje as academias têm suporte até de toalha dentro do banheiro para você tomar banho e depois seguir para o seu trabalho. E é muito legal esse planejamento, porque se for deixar para o acaso, vai ficar mais difícil, né? Vai ficar muito difícil. Tem que planejar, tem que colocar, eu vou fazer... Vocês não precisam começar a atividade física os 150 minutos, se for muito para vocês. Os 150 minutos da semana. Talvez eu vou começar 2 vezes por semana, 20 minutos, 30 minutos. Tem treinamentos que são mais otimizados do que, eu vou ficar 2 horas na academia. Não é necessário ficar 2 horas na academia mais. Hoje a gente está colhendo aí frutos de pesquisa no esporte, que a gente está vendo um atleta olímpico, vou falar de rendimento, tá, gente? Não se assustem. Atletas que treinam 16 horas por semana no rendimento para Olimpíadas são atletas que treinam pouquíssimo. Eu vou citar aqui, né? Hoje a gente tem um programa de formação de atletas bem forte, que eu tenho crianças que treinam 12 horas por semana. Você está falando do CT Amigos do Esporte. Isso, que é a Pode ginástica... falar desse projeto, como é que é? Você está lutando contra o sedentarismo aí, né? Colocando emoção nessa causa, né? Olha, eu brinco o seguinte, essas crianças hoje, são 1.800 crianças que fazem ginástica com a gente, elas só fazem porque eu não fiz. Então eu acredito que a geração delas que fizeram quando criança, um esporte tão elitizado, outras gerações, elas vão transmitir isso para os filhos delas de outra forma. Então, acho que o esporte, cada vez mais, ele vai melhorar de acordo de geração para geração. Então, hoje a gente tem um trabalho, né, que a gente popularizou o esporte em Belo Horizonte. Nós conseguimos aí chegar em 4 unidades, estamos abrindo a 5ª unidade em Contagem, e a gente começa com a criança a partir de 4 anos de idade. Então, assim, elas vivem um ambiente muito gostoso, um ambiente muito saudável. Falar de construir um ambiente para a criança crescer, tanto dentro de casa quanto fora, é muito importante nesse processo de prevenção. Porque se a gente consegue cuidar dessas crianças agora com o esporte, a economia que vai ter para o Estado no setor de saúde é imensurável. E a longevidade para elas também. E uma vida mais feliz, porque é um ambiente gostoso. E é uma preocupação recorrente dos pais a questão da idade de começar. Você já deu uma dica aí, 4 anos, em que esporte? Quais são os recomendados? Porque a gente já entendeu aqui que é preciso queimar as calorias em qualquer idade da vida. Mas com relação às crianças, isso começa quando? Olha, a gente tem setores que começam até com 3 anos de idade. A gente opta por 4 anos. Qual esporte? A gente pega iniciações esportivas universais que trabalham todos os esportes. No caso do judô e da ginástica, já começa a especializar, mas são esportes que a criança começa a competir cedo. E em muitos dos casos a gente participa de competições, então começa-se com 4 anos. Mas a gente tem aí uma gama de esporte. Toda criança é questão também de segurança também para os pais. Olha, natação é uma coisa de sobrevivência. O menino está lá brincando, mas ele não está sabendo que quando ele faz borbulhão, coloca o pé no chão e volta, que está no processo de se salvar. Ao meu longo da vida, como professor de natação que eu já dei, eu já tive relatos de pais que chegavam chorando na segunda-feira que
Meu filho quase afogou, só não afogou porque a gente estava numa festa, esqueceu, e meu filho não afogou porque ele tinha acabado de aprender a pôr o pé no chão, pular e respirar. Então, assim, é esporte, atividade física, é também segurança para a criança. Então, assim, natação, esportes coletivos. Eu posso falar também do nosso exemplo, que são esportes individuais, como os esportes individuais geram e auxiliam na autoestima. Parece bobagem, mas a gente vem de uma sequência de 2 anos parado, de crianças que não interagiam socialmente, de crianças que estavam em casa já na pandemia da inatividade física, que já era algo que a gente tinha. E essas crianças chegam pra gente com 8 anos de idade, pesando 60 quilos. E aí essa criança inicia um esporte que talvez coletivamente ela não sentia bem, mas vai no individual e ela começa a emagrecer e começa a ganhar autoestima. E a família começa a ver a importância do papel do esporte, do professor, de todo esse conjunto que leva. Então, a gente tem esses 2 anos afetaram muito nossas crianças. Claro, muito, todos nós, muito. toda a população do mundo, né? Isso é impressionante mesmo. Agora, para o adulto, para a nossa telespectadora, nosso telespectador acompanhando aqui o nosso Saúde e Bem-Estar e pensa, vendo a gente, por onde eu começo? Estou aí há mais de 6 meses, já tentei um tanto de possibilidades. Qual é um bom caminho, Tiago, para recomeçar? Eu costumo falar com o pessoal o seguinte, existem hoje preços de atividades, né, de exercícios orientados, academias de diversos preços, inclusive a gente tem as academias low cost hoje, que é uma oportunidade, né, com infraestruturas maravilhosas, que é uma oportunidade para se começar. São as academias populares, mais baratas. Que se tem, né? Belo Horizonte tem várias marcas difundidas, então elas são um caminho. Muitas delas têm aulas coletivas dentro do preço, então isso assim, é uma coisa muito interessante para quem não gosta da musculação, mas também algumas também já chegam com planejamentos para você participar. Então assim, essa é uma possibilidade. Mas às vezes você entra nessa academia e não se sente tão amparado. Você precisa de uma convivência social, fica o mercado muito cheio, dessa academia. Né? A fila do aparelho é longa. Exatamente. Né? Pode ter um incômodo. A orientação fica defasada, a gente entende. Existem os programas dos personal trainers, que fica mais custoso, mas tem uma performance muito grande no retorno que se diz respeito de ganhar, né? De perder massa, de ganhar peso. Fazer ali exatamente, ficar em cima, a motivação. E também tem os outros esportes que a gente vê popularizado aí, que são coletivos. Que tem um preço um pouquinho maior, mas que, às vezes, no final das contas, vale mais a pena, porque você otimiza seu tempo. Essas atividades de endurance que mistura corrida, força, remo, são os crossfits, por exemplo, são atividades que você pode ir 2 vezes por semana, que são extremamente vigorosas. 100 minutos de atividade vigorosa, que são 2 vezes por semana, já bate aquela recomendação do Colégio Americano, que era 75 minutos de atividade vigorosa. Que é aquela atividade que você vai sentar depois e assim, nossa, tô acabado. Mas aquilo ali ajuda com ansiedade. Então assim, eu acho que, não estou falando que o barato sai caro. Muitas pessoas conseguem treinar sozinhas. E muitas outras também não conseguem. Então acho que nós temos a necessidade de provar, de experimentar. A mesma coisa na natação, num judô para adulto, numa escola de dança. Você vai ter que ponderar isso. E qual a dica para a gente não virar sócio da academia, sabe? Você vai lá e acaba pagando e não volta mais e fala, não, sou sócio de 8 academias na cidade. Eu acho que quem nunca foi sócio de academia vira pedra, né? Porque realmente isso acontece. Você passa o cartão de crédito lá, né? Não tem aquele estresse de cobrança, de ninguém ficar te ligando, você acaba esquecendo o valor é baixo. A outra opção é virar rato de academia, só vive na lanchonete. Pode ser também. Eu acho que a coisa tem que ser experimentada e também ver as questões de fidelidade, né? Porque algumas academias colocam uma fidelidade, né? Para você fechar. Por isso, aí você faz a sociedade. Aí você faz a sociedade, né? Então, sócio de menor participação, né? Então, sócio de menor participação. Então, assim, o ideal é casar isso, sabe? Conversar. Às vezes não fecha um plano maior, fecha um plano menor para experimentar e coloca isso também que é importante. Eu já treinei, eu gosto muito de ciclismo, tá? Já treinei com a escola importante de ciclismo e que é muito custosa. Então, assim, você pensa, você recebe a planilha. Pelo preço, você pensa 1000 vezes antes, assim, não, eu não vou treinar hoje.
Então, algumas pessoas, né, que estão presas ao orçamento, falam assim, olha, eu estou pagando, então eu vou fazer. Sim, tá né? pagando, Eu acho que a gente pode pensar nisso. E não escolher treino, gente. Se propôs, vai fazer. Ah, eu não gosto de fazer essa elevação de ombros. Faça, vai ser importante para você. Não escolha treino. A gente tem aqui nossa consultora esportiva, que é a Bita Lapertosa, e ela... Eu tô meio fugindo dela, porque ela quer que eu vou lá fazer sei lá o que vai fazer, viu? Vai fazer treino e mistura pilates, mistura ginástica, enfim. Na verdade, eu reconheço, eu estou correndo dela. Porque aí ela pedala muito também. Eu só fico cansado só dela falar o que eu tenho que fazer. Mas, enfim, é essa preguiça, é sobre isso que a gente está falando. Eu vou colocar só mais um ponto para ajudar. Assim, algumas pessoas gostam do esporte, por exemplo. Eu, particularmente, eu gosto mais do esporte do que do fitness. São diferenças, né? O trabalho da academia, o fitness só preocupa o corpo, de estética, etc. A gente tem que pensar que, primeiro, você vai ganhar saúde e de brinde vai vir a estética. Na verdade, é o contrário que as pessoas querem, né? Eles querem a estética e de brinde a saúde. Então, se você gosta de esporte, olha o calendário de competições. Eu gosto de corrida? Veja o calendário de competições de corrida com as federações, o calendário de competição das bicicletas e vê, nossa, essa competição é 30 quilômetros, essa é 50. Então, assim, eu, como exemplo, assim, eu não sou atleta de performance, mas eu cheguei a fazer 180 quilômetros numa competição. Então, assim, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Com um planejamento de bike. Uma competição acontece na Serra da Canastra, muita subida, 2 dias de competição. Então, assim, é muito interessante que você também se supera. Você se desafia. Se supera. Sim. Você fala assim... A gente tem aqui o nosso mitos e verdades do professor. E aí, você me fala dentro da sua perspectiva o que é mito, o que é verdade, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Vamos. Então, e agora... Mitos e Verdades de hoje com o professor Tiago Guzmão, educador físico, fundador do CT Amigos do Esporte, está aqui conosco e vai responder as perguntas aqui. A primeira delas, professor, é essa: só treina pesado quem passa mesmo horas na academia. É mito ou verdade? Mito. Esse é um dos maiores mitos. Ressaltando aqui que hoje com treinamentos de 30 minutos você consegue ter... ganhos muito maiores do que ficar 2 horas na academia. Então, é aquele momento que você também vai largar o celular de lado, concentrar no que você está fazendo, esquecer os problemas. Aquele é um momento de extravasar. Então, focar no que você está fazendo. E aquelas academias que prometem um shape absolutamente perfeito, sem nada, você coloca lá, o próprio aparelhinho faz para você a ginástica? Nós temos aí novidades. Tem várias aqui em Belo Horizonte, São Paulo. Eu não posso falar que eu nunca experimentei e eu também não posso falar que não pode, mas as pessoas que alegam que vão, elas transpiram bastante. Pode haver, sim, esse trabalho de sudorese, mas falando de atividade física e exercício, eu acho que a gente deveria esquecer um pouco as coisas milagrosas e ir para o trabalho duro. Tá? Então, assim, não existe milagre. Eu não vou falar nem que sim, nem que não, mas eu, particularmente, eu acho que a gente não consegue, né, fazer milagre, né? Não. A gente, desde a década de 90, a gente já acompanha o Rock Balboa, né? Quando ele vai fazer a luta lá, né? Ele treinava lá no celeiro, enquanto o outro, todo cheio da tecnologia, né? Não conseguiu. E a gente também tem outras pessoas, né? Os Rock Balboas que eu falo de hoje em dia, que são os quenianos. Os caras treinam descalço, vêm da pobreza, e são os melhores do mundo na corrida. O que são alguns dizeres que se falam? É a altitude e a coisa mais interessante é o treinar em grupo. Treinar em grupo te leva mais longe. Aquela questão de viver em comunidade e um vai puxando. Grandes equipes funcionam assim. E os caras treinam descalço. Impressionante, impressionante. Magreza, professor Tiago, não é certeza de saúde. Pessoas magras também precisam treinar. Mito ou verdade? Verdade. Atividade física é remédio, exercício físico é remédio. E a gente tem a situação aí de pessoas magérrimas que têm colesterol alto. Às vezes crianças magérrimas, eu na minha parte prática aí como professor de educação física, eu já tive alunas muito magras que treinavam comigo aí cerca de 6, 8 horas por semana e que tinha que tomar remédio ainda para controlar o colesterol. Então, existe sim fatores que são hereditários, né?
Assim como você pode ser magro, outro pode ser gordo. Sim. Mas, assim, a magreza, né, em comparação com obesidade, são setores diferentes também. Idoso só vai à academia para fazer hidroginástica. Mito ou verdade? Mito. Hidroginástica é sensacional. Tem belíssimas, excelentes escolas em Belo Horizonte que fazem um trabalho diferenciado. É claro que até atletas passam por hidroginástica, né, ao longo aí da vida. Sim, de recuperação, regeneração. Que faz parte do processo, mas se você olhar para o idoso, qual que é a atividade mais importante, qual que é o treino mais importante do idoso? É de força. Porque a força vai trabalhar a questão da rigidez dos ossos, vai fazer a manutenção da musculatura. Que aí a gente vai prevenir aí a sarcopenia, né, que é a perda da musculatura e a perda da densidade óssea ao longo da vida, que é natural, mas a gente pode frear. Para o emagrecimento, quanto mais músculo, mais fácil vai ser o processo de emagrecer. Exatamente, porque o músculo queima gordura, né? Já a gordura em si, ela não ela é um estoque, só vai acumular gordura. Ela é um estoque. O exercício melhora o humor, melhora o bem-estar. É mito ou é verdade? É verdade. Eu acho que ninguém se arrepende de falar assim, nossa, que arrependimento de ter feito um treino. Você não arrepende de ter feito um treino. A não ser que você tenha acontecido alguma lesão, ter torcido, mas mesmo assim faz parte do processo. Até quem fica no sofá se lesiona ao longo do tempo, né? Então, realmente a escolha que a gente tem que colocar. A outra questão é essa, é correto substituir alimentos por suplementos? É mito ou verdade? Não, alimentação, eu sou um defensor da alimentação integral, da comida, de arroz, feijão, batata, verdura, legumes, só que os suplementos eles têm sim um papel, desde que você vá a um nutricionista adequado para fazer orientação, por quê? A gente tem que lembrar, quando a gente consome muita proteína, a gente também sobrecarrega os nossos rins para fazer esse processo de digestão, de jogar para dentro aí do organismo. Então, sobrecarregar os rins não é bom. Então, existem grandes empresas de suplementos que ainda investem em suas palestras para avisar, gente, não tomem tanto. Sim, cuidado. Sim, importante tem isso. Que ter o controle. E tomar o suplemento, porque meu amigo toma esse. Nas academias existe uma troca de informações assim que a gente precisa ter cuidado, né? Poxa, e hoje a gente vive um mundo assim que inteligência artificial para você perguntar. O Google, que a gente já está aí a geração, né? Geração, fazendo pergunta para eles. Então, a gente tem aí sim a informação. E o que eu falo é o seguinte, procure um profissional especializado para te orientar nas seguintes. Olha, eu sou professor de educação física, eu não posso orientar sobre nutrição. Eu posso fazer umas recomendações. Eu tive uma disciplina disso na faculdade, Introdução à Nutrição. Então, assim, só para saber o básico. Então, o nutricionista, ele é o mais recomendado para te ajudar nessas questões suplementares. Professor Thiago Guzmão, educador físico, fundador do CT Amigos do Esporte. Foi uma alegria te receber aqui. Muito obrigado. Sucesso aí na jornada. Valeu. Vamos continuar a conversa mais para frente. Com certeza, Fernando. Muito obrigado. E, assim, uma conversa muito descontraída e um profissional, né? A gente, às vezes, vem para televisão, fica um pouco nervoso. Imagina, foi mas ótimo. Mas quando tem foi muito bom. Um gestor assim, fica muito fácil. Foi muito bom. Quem dera fosse assim para fazer uma ginástica, hein? Fazer uma flexão de braço, hein? Aquela barra invertida. Nossa Senhora. Muito obrigado. Sucesso, tá? Obrigado. Muito obrigado também pela sua companhia. Olha o nosso WhatsApp aí para receber sua mensagem, dizendo o que você está achando da nossa programação. É o 3199-791-5990. Até a próxima. Saúde!